Vamos à leitura de hoje. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 16 ao 17. Enquanto vai procurando o texto, está autorizado a gente dar glória a Deus. É só para lembrar os irmãos, caso a gente esqueça. Se vocês dessem a Bíblia, você pode acompanhar no seu manual. Diz assim a palavra de Deus, primeira Epístola a Coríntios, capítulo 15, versículos 16 e 17. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Levante sua mão, levante sua Bíblia, e a gente vai pedir para Deus falar conosco. Senhor meu Deus e meu Pai, fala conosco hoje pela sua palavra. Queremos ser tocados, restaurados e abençoados, que possamos entender as verdades contidas na morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, prepara os nossos corações, prepara nossos ouvidos, repreende todo impedimento que o diabo tenta colocar nesse momento, para a gente não entender a palavra, meu Deus. Tira todo impedimento, toda distração, todo cansaço excessivo, para que a gente possa, meu Deus, estar preparados para receber a sua palavra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, toma o seu assento e faça isso, por favor, glorificando a Deus. Preste atenção. No capítulo 15 da primeira Epístola aos Coríntios, nós encontramos a maior abordagem bíblica a respeito da ressurreição. Paulo está combatendo aqueles que pregavam contra o ensino, a doutrina da ressurreição. Eu até aconselho que você, na sua casa, você leia todo este capítulo 15 da primeira Epístola aos Coríntios. Mas como base da nossa aula de hoje, nós vemos que a ressurreição de Cristo é a verdade que fundamenta todas as demais bases da nossa fé. É justamente o que Paulo está dizendo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, também não se pode crer que outros ressuscitarão. Aí já morreria toda a esperança. Além de se perder a esperança, também se invalida a fé. Paulo está dizendo, se ele não ressuscitou, então nossa fé é inútil. De nada vale a nossa fé. Todo o ensino da palavra, todo o ensino doutrinário, tudo que foi falado, tudo que foi pregado, perde o seu valor se Cristo não ressuscitou. Nós vamos entender o porquê disso. A ressurreição de Jesus é a base primordial de todo o Evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, então a nossa fé de nada valeria. Nossa fé seria vã. A nossa crença seria inútil. E nós jamais receberíamos o perdão dos nossos pecados. Preste atenção. Todos nós sabemos que Jesus morreu na cruz. Nós falamos sobre isso na aula passada. E morreu não de uma forma fácil, de uma forma simples, mas sofreu, como já falamos, injusta e cruelmente. Sofreu demais para poder trazer a salvação para a humanidade. Mas a história não acaba por aí. Essa história que aparentemente é uma história triste, pois estamos falando de morte, mas é uma história que tem um final feliz, pois o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou. A morte não pôde vencê-lo, a morte não teve domínio sobre ele. Ele morreu, padeceu, sofreu bastante, mas ao terceiro dia ele voltou à vida, porque ele é o dono, ele é o autor da vida. Cristo vive e ele está conosco, a ele toda a glória. Preste atenção, Evangelho de Mateus, capítulo 28,
versículos do 1 ao 6. Eu quero que você acompanhe essa leitura, onde estamos falando justamente sobre o momento em que Cristo ressuscita. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Ele não está aqui, porque já... Ele não está aqui, porque já... Eles foram procurar o Cristo morto, mas se depararam com o maior evento da história. Cristo não estava mais naquela tumba, Cristo não jazia mais ali naquele sepulcro dentro das rochas. Cristo já havia ressuscitado. Ele não está aqui, ele já ressuscitou, e se ele está vivo, ele está conosco aqui nesta noite. Preste atenção na palavra de Deus. Cristo ressuscitou, e um fato muito importante que a gente deve lembrar é que Cristo estava sendo vigiado, estava sendo guardado, porque com toda certeza eles lembravam dos ensinos de Jesus, que Jesus já tinha falado que ia ressuscitar. Então, com toda certeza, eles tomavam o cuidado: guardem o sepulcro dele, porque vão querer roubá-lo. Eles colocaram guardas para vigiar o sepulcro de Jesus, com medo de que alguém roubasse o seu cadáver. E preste atenção, Jesus Cristo ressuscitou, e nós vemos aqui em Mateus o que aconteceu: que o anjo do Senhor desceu, causou um grande terremoto e tinha um aspecto de grande resplendor. Aqueles homens ficaram atônitos com aquilo, de maneira que caíram como mortos, desmaiados. E o anjo do Senhor foi enviado para abrir a pedra, porque Cristo já havia sido ressuscitado pelo Pai. Diante do fato da ressurreição, eles levantaram a teoria do roubo. Mateus vai falar sobre isso, dizendo que na verdade Jesus não ressuscitou, mas que ele foi roubado. Agora a gente faz duas perguntas: como os discípulos roubariam? Será que os guardas dormiriam, sabendo que estavam sobre a pena de morte? Muito pouco provável. Se os guardas estivessem de fato dormindo, como então eles poderiam dizer que os discípulos foi quem roubaram ao corpo do Senhor Jesus? Na verdade, não havia evidência nenhuma para esta mentira. Era simplesmente uma tentativa daqueles que eram contrários às verdades de Cristo para tentar invalidar a autoridade da sua mensagem, a autoridade da sua pregação. Era muito difícil e praticamente impossível que alguém violasse aqueles soldados e os roubasse o corpo que estava ali protegido. Muito pelo contrário, na verdade, nós temos grandes provas que evidenciam para nós que de fato Cristo ressuscitou. Temos evidências, temos fatos, tanto nas Sagradas Escrituras, como também pelo nosso conhecimento de fé e experiência com Deus, que verdadeiramente Cristo ressuscitou. Não temos dúvida alguma, Cristo reviveu. Preste atenção, outro ponto que nós precisamos entender: a Bíblia Sagrada relata que houve outras ressurreições, mas qual é a diferença entre as outras ressurreições que são citadas na Bíblia,
em relação à ressurreição de Jesus. Primeiro, somente Jesus foi quem ressuscitou e continuou sendo vivo para todo sempre. Somente Jesus ressuscitou num corpo de glória e continuou sendo vivo para o sempre, para a eternidade. Cristo não tornou a morrer, diferente de todos aqueles que são listados como alguém que ressuscitou. Todos eles voltaram a morrer. Temos a citação do filho da viúva de Serepta, lá no Antigo Testamento, o filho da Sunamita, aquele homem que tocou os ossos de Eliseu quando estava sendo sepultado. Temos já no Novo Testamento a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro, o amigo de Jesus, os santos que morreram, que ressuscitaram na morte de Cristo. Está lá em Mateus 27:52. Quando Cristo morre, ressuscitam santos que estavam mortos. Dorcas, já no livro de Atos, e Eutico, aquele que dormiu na pregação de Paulo. Todos esses ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Podemos dizer que essas pessoas são exemplos de alguém que morreu duas vezes. Agora, Cristo morreu, ressuscitou e continuou sendo vivo, e ainda hoje ele vive. Cristo morreu, ressuscitou e vive eternamente. Preste atenção, Jesus fez coisas notórias e brilhantes, desde o seu nascimento, desde os primeiros anos da sua vida. A sua história fazia reluzente, de uma forma surpreendente. Tudo o que Cristo fez, tudo o que ele viveu, demonstrava grandes ações de Deus. Já falamos, ele nasceu de uma virgem, isto foi um grande milagre. Quando pequeno, ele já falava com doutores. Apenas com 12 anos de idade, ele estava no meio dos doutores dentro do templo, falando a respeito da lei e da sua missão. Cristo, no seu ministério, curou pessoas de todos os tipos de enfermidades e libertou muitas pessoas que estavam escravizadas pelos demônios. Além disso, ele fez milagres incríveis. Andou sobre águas, multiplicou pães, transformou água em vinho. Jesus fez coisas gloriosas durante todo o tempo do seu ministério, mas o maior de todos os milagres registrado é a sua ressurreição. Por fim, no final de tudo, ele ressuscitou dentre os mortos e foi elevado aos céus. Tudo que Jesus fez foi maravilhoso, desde o seu nascimento até o seu último dia de vida. Nós temos relatos maravilhosos das obras de Cristo, mas o maior de todos os milagres, e o que nos traz a maior alegria, é que ele morreu, mas ressuscitou e está vivo. Nós nos alegramos pelo milagre da ressurreição. Vamos entender a ressurreição de Jesus. Preste atenção, nós já falamos, Cristo sendo inocente, ele morreu para nos dar a vida. Aquele que não merecia, aquele que não era digno de morte, morreu para que nós desfrutássemos a vida. Ao terceiro dia se cumpriu a profecia que está no livro de Salmos, número 16, versículo 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Deus havia um compromisso com o seu ungido, com o Messias, com o Cristo, de maneira que Deus não poderia deixá-lo sob o domínio da morte. Houve um grande terremoto com a descida daquele anjo. Nós lemos este texto. O anjo moveu a pedra e assentou-se sobre ela. Deus não poderia deixar o seu filho dentro do sepulcro. Deus tinha um compromisso com o seu enviado, com o seu ungido, com o Messias, aquele que em tudo obedeceu e cumpriu a ordem do seu Pai. Agora o Pai vai demonstrar o seu compromisso com ele e vai tirá-lo da morte. Deus ressuscitou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não o deixaria. Deus o levantou novamente para ser glorificado, para ser adorado. É importante a gente lembrar sobre a morte de Jesus Cristo, que ele ressuscitou não em simplesmente um corpo espiritual,
Jesus ressuscitou num corpo real, no lugar daquele corpo morto. Cristo ressuscitou com um corpo real, um corpo vivo. Mas este novo corpo é um corpo glorificado, que transcendia as limitações do corpo mortal, conforme o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 6. De maneira que ele pode chegar onde estão os discípulos e entrar mesmo com a porta fechada. Ele está em um corpo, mas é um corpo glorificado. É um corpo real, não é um corpo espiritual. É um corpo real. Ele está em forma corporal e em forma física. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 39 ao 43. Mas este corpo está gloriosamente transformado. E nós cremos que é exatamente este o corpo que nós teremos quando nós ressuscitarmos com Cristo. Porque tal como Ele é, diz a palavra de Deus, nós também o seremos. Tal como o nosso Cristo ressuscitou neste corpo transformado, neste corpo glorificado, assim também nós seremos quando formos arrebatados, ou quando formos ressuscitados naquele último e grande dia. Quem está esperando esse dia, diga glória a Deus. Cristo está num corpo transformado e glorificado. Agora eu vou perguntar: qual a importância da ressurreição? O porquê a gente estuda a ressurreição? O porquê a gente tem que entender sobre a ressurreição? Na verdade, a ressurreição, ela tem importância para aqueles que obedecem. A ressurreição não tem valor nenhum para aqueles que não querem crer na morte e na vida de Cristo, naqueles que não querem crer na palavra de Deus. A ressurreição de Jesus tem valor para aqueles que estão à disposição de viver uma nova vida, conforme está relatada na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim a palavra de Deus: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A nossa vida agora em Cristo deve refletir uma nova vida. Assim como Ele ressuscitou, nós nele ressuscitamos, para não viver mais aquela velha vida, que Paulo vai falar em Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. A ressurreição de Cristo tem valor. Aqueles que, crendo nele, morrem com Ele, matam a velha criatura, morrem com Cristo, morre-se a natureza pecaminosa, o velho homem, o homem desfigurado, o homem degenerado, para agora reviver a nova criatura com Cristo. Se torna uma nova vida pela vida em Cristo, e desfaz-se aquela velha vida daqueles que eram inimigos de Deus, de maneira que agora não estamos mais debaixo da lei, pois a morte opera pela lei. Paulo vai falar muito sobre isso nas epístolas aos Romanos e também na epístola aos Gálatas, que a lei é a força da morte. A morte tem domínio pela lei, pois a lei demonstra a condenação, a lei demonstra o juízo, e aquele que está como a velha criatura está debaixo do peso da lei, está como réu da lei, porque está no pecado. É justamente sobre isso que nós temos no capítulo 6 de Romanos, do versículo 1 ao 23. Aconselho você ler todo esse capítulo também na sua casa, todo o capítulo 6 de Romanos. Paulo vai desenvolvendo a questão do domínio do pecado, que agora não tem mais sobre aqueles que creem em Deus, sobre aqueles que estão em Cristo. Aqueles que morreram com Cristo, morreram para o pecado. Morreu-se aquela velha criatura para viver com Cristo. O pecado não tem mais domínio sobre ele. Paulo vai dizer:
Porque aquele que com Cristo morreu está justificado do pecado. Nosso velho homem, o homem não regenerado, foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído. Alguém morto não paga a conta. Alguém morto não pode ser cobrado de nada, porque morreu. Esse é o objetivo de nós morrermos com Cristo, para que não sejamos mais condenados dos pecados que cometemos enquanto somos velha criatura. Então somos mortificados na cruz de Cristo. Por isso Ele nos manda pegar a cruz. Por isso nós morremos com Ele. Morre essa velha criatura para ressuscitar a criatura regenerada, de uma nova vida, de uma consciência purificada, de um entendimento novo de vida, que agora Paulo está explicando aqui em Romanos 6. Já não tem mais prazer no pecado, já não tem mais amor pelo pecado. Este velho homem ama o pecado, se alimenta do pecado, tem prazer em estar debaixo do pecado, enquanto o velho homem, novo homem, está revivificado por Cristo, e agora vive uma vida com o Cristo ressuscitado. O pecado não mais o vence. O pecado bate na porta, o pecado tenta entrar, mas não consegue, porque estamos vivendo com Cristo. O pecado não nos vence mais, o pecado não nos domina mais. Pastor, isso quer dizer que a gente nunca mais vai pecar? Somos pecadores, mas não vivemos mais no pecado. É diferente. Pecamos, mas não vivemos dentro do pecado, não temos prazer. O crente que nasceu de novo, se ele pecar, ele se sente como um peixe fora d'água. Um grande fator que evidencia o nosso novo nascimento é que quando a gente peca, a gente se sente mal. Isso é um sinal que a gente ainda está em Cristo, ressuscitado por Cristo. Porque a hora que a gente pecar e não sentir nada de diferente, a gente precisa fazer um concerto com Deus total. É uma evidência que a gente está morto no pecado. Enquanto a gente erra e a nossa consciência é tomada pelo entendimento que a gente errou e somos levados a uma mudança, esse é um sinal que a gente está vivo com Cristo e a nossa vida não aceita mais o pecado. Fomos ressuscitados com Ele, não estamos debaixo da lei, nós estamos na graça, e esta graça é o que nos fortalece. É a graça que vem de Deus, é o amor que vem de Deus, é a fonte do poder de Deus que nos ajuda a viver esta vida santificada, a viver esta vida separada. É pela graça de Deus, não é obras de lei, não é obras legalistas, mas é a obra da graça que nos faz vencer o pecado. O cristianismo é sustentado pelo milagre da ressurreição. O milagre da ressurreição é a chave do cristianismo. Aí eu te pergunto, o que aconteceria se Cristo não tivesse ressuscitado? Duas coisas. Primeiro, se Ele não tivesse ressuscitado, tudo que Ele falou seria mentira, não ia ter valor nenhum tudo que Ele disse. Se Ele não tivesse ressuscitado, nada explicaria milhares de milagres que continuaram acontecendo depois da sua morte, e milhares e milhões de pessoas que se converteram à fé ao ouvir falar da cruz. Se Ele não tivesse ressuscitado, não haveria explicação para tudo isso. Mas preste atenção, temos prova suficiente para crer. A ressurreição de Cristo é a prova evidente, é a prova plena, é a prova cabal de que seus ensinos e afirmações sobre si são verdades inabaláveis. Quando vemos o Cristo ressuscitado, nós podemos ter a absoluta certeza. A ressurreição de Jesus evidencia todas as verdades que Ele falou sobre si, como o Messias enviado e como o Filho unigênito de Deus. Repito, a ressurreição de Cristo é o maior de todos os milagres, e é a maior verdade do cristianismo.
diferente de todas as outras religiões, onde os seus principais fundadores, precursores, morreram e continuam mortos, não ofendendo nenhuma religião, mas Buda ainda está sepultado, Maomé ainda está sepultado, Maria está sepultada também. A diferença do cristianismo é que o precursor desse ensino, dessa doutrina, desta verdade, ele não está morto, não está na sepultura, mas ele está vivo e continua ainda sobre a vida daqueles que creem. As verdades de Cristo são inabaláveis. E nós podemos dizer que ainda que criem teorias que tentam desafiar a verdade da ressurreição, nenhuma delas tem força suficiente para afetar essa realidade. Pode tentar inventar a mentira que for para querer desabonar a ressurreição de Jesus, mas temos evidências suficientes, temos fé suficiente, temos experiência suficiente para crer, para acreditar, para viver as bênçãos que emanam da ressurreição de Jesus Cristo. Nós não temos um pingo de dúvida. Jesus Cristo de fato ressuscitou. A ressurreição de Jesus é um marco histórico diante da morte, que talvez seja a maior tragédia ao olhar humano. A morte é um paradigma para toda a história da humanidade. A morte sempre foi um motivo de medo e questionamento para a humanidade. Mas Jesus Cristo vem mudar essa história. Jesus vem para ser um marco da humanidade, para trazer uma esperança que até então não se existia. Pois até aqueles que ressuscitaram no Antigo Testamento, eles voltaram a morrer. Jesus Cristo vem trazer essa esperança. E essa esperança que fundamenta uma doutrina, a igreja de Cristo. Com a ressurreição, a mensagem da cruz se transforma em gloriosa vitória. Através daquele que ressuscitou, também a sua morte se torna um fundamento forte, firme e glorioso. Pois nós entendemos que naquela morte, na verdade não havia derrota, mas havia vitória. Porque ele estava morrendo, mas já estava sendo preparado o momento em que ele novamente se levantaria em glória. Aquele que foi humilhado seria novamente exaltado para trazer esperança e para trazer a salvação. É através da mensagem da ressurreição. É importante a gente entender também que é com a ressurreição que a palavra da cruz recebe poder e confiança. Paulo falou sobre a palavra da cruz. Não me envergonho da mensagem da cruz, porque ela é o poder de Deus para aqueles que creem. Através da doutrina e da mensagem evidente da ressurreição, nós entendemos que a cruz de Cristo veio para evidenciar a salvação, veio para trazer o poder de salvação, de maneira que podemos crer de forma clara, pois nele nós temos a garantia do perdão dos pecados. Se ele ressuscitou, ele pode perdoar nossos pecados. Se ele ressuscitou, ele pode nos proporcionar a harmonia da relação com Deus, que nós já não tínhamos, estávamos inimigos de Deus. E com ele ressurreto, nós podemos ter a certeza quanto à vida eterna. Se ele ressuscitou para viver eternamente, ele também nos dará a vida eterna. É através da ressurreição que nós temos a confirmação de todos os planos de Deus em relação à salvação. É com o Cristo ressurreto que nós entendemos e cremos em todo o plano de Deus salvífico. A ressurreição é a conclusão do trabalho de Deus para salvar a humanidade. Agora só precisamos crer.
O caminho já foi aberto. E todas as evidências já foram nos dadas. Tópico de número 4. Provas da ressurreição de Cristo. Preste atenção. Nós temos aqui várias evidências daqueles que encontraram o Cristo ressurreto. Evidências que provam que de fato ele ressuscitou. A primeira e a principal delas é o túmulo vazio. João capítulo 20, versículo 1 e 2. Não encontraram o corpo de Jesus ali. Até hoje, se você for lá em Israel, se você for visitar o sepulcro de Jesus, você vai encontrar aquelas palavras que o anjo falou para as mulheres que foram procurar Jesus. Ele não está aqui, porque ressuscitou. A principal prova da ressurreição é que o sepulcro está vazio. Ele não está lá, ele está vivo. A segunda evidência que temos, ainda no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 6 e 7, é a posição dos lençóis do sepulcro. Pois ali está a marca de alguém que esteve ali, enrolado naqueles lençóis, mas que foi retirado dali, saiu dali, com suas próprias mãos se livrou de tudo aquilo ali, para poder se mostrar vivo. Nós temos os testemunhos dos guardas, capítulo 28, versículo 11 ao 15. Eles mesmos são testemunhas, pois o texto nos diz que eles viram a glória daquele anjo. Os guardas evidenciam que de fato ninguém roubou o túmulo de Jesus, ninguém roubou o corpo de Jesus. Algo que evidencia muito a ressurreição de Jesus é a mudança que aconteceu na personalidade daqueles homens. Livro de João, capítulo 20, versículo 19. Nós temos o encontro de Pedro com Jesus ressurreto. E você sabe quem era Pedro? O mais atrapalhado de todos, o mais complicado de todos, que chegou-se a desistir de Jesus, chegou a negar a Jesus. Mas quando ele encontrou Jesus ressurreto, ele foi transformado. João, que era irmão de Tiago, os filhos do trovão, o nome deles já demonstra tudo. Eles eram bastante alterados, bem nervosos. Mas depois que eles encontraram com Jesus ressurreto, você vai ver que João se transforma no apóstolo do amor. E a epístola dele, a primeira epístola dele, vai falar basicamente todo o tempo sobre amor. A mudança de vida naqueles homens relata que de fato eles se encontraram com o Cristo ressurreto. A existência da igreja, Atos 20, 28, revela que Cristo ressuscitou. Pois sem a presença de Cristo, a igreja do Senhor não teria poder para subsistir. Diante de tudo que a igreja já enfrentou, de todas as perseguições, de todas as batalhas que a igreja venceu em toda a história, se não tivesse a presença do Cristo ressurreto com esta igreja não estaria viva. A existência da igreja evidencia que Cristo ressuscitou. O que aconteceu no dia de Pentecostes, Atos 2, versículos 1 ao 47. Aquela igreja que recebe o poder, Cristo prometeu a eles que enviaria poder do alto, que pediria ao Pai o novo Consolador. Quando aqueles homens recebem o poder do Espírito, temos mais uma evidência: Jesus ressuscitou e Ele está cumprindo a sua promessa do derramamento do Espírito Santo. Se temos o Espírito de Deus em nossa vida, é porque Cristo já ressuscitou. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 20, 11 ao 18, nós vemos que Ele continua aparecendo a muitas pessoas. Os evangelhos vão dizer que Ele apareceu para mais de 500 pessoas, que testificaram que Ele viveu. Em Atos 2, 14 ao 42, nós vemos que os discípulos, mesmo depois de quase 2 meses da morte de Cristo, eles permaneciam testemunhando do Cristo que morreu e ressuscitou. Mesmo depois de algum tempo, eles ainda falavam da morte e ressurreição de Jesus. Preste atenção. Você acha que se Jesus não tivesse ressuscitado, aqueles homens teriam morrido como mártires? Todos os apóstolos de Jesus, com exceção de Judas, todos eles morreram como mártires.
Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque se julgou indigno de morrer como Cristo. Todos eles morreram de forma cruel. Alguns crucificados, alguns apedrejados, alguns perderam a cabeça. Por fim, João não foi mártir, mas foi exilado até o último dia de vida na ilha de Patmos. Você acha que esses homens sofreriam desse jeito por causa de uma mentira? Você está vendo a delação premiada, né? Para amenizar a pena, o cidadão entrega tudo, é ou não é? Não é isso que acontece? Para diminuir a pena, ele faz de tudo. Você acha que no meio daqueles homens, se fosse mentira a ressurreição de Jesus, e eles não tivessem visto o Cristo ressurreto, você acha que eles iam se entregar para morrer? Não ia. Da mesma forma eu entendo que um crente que tem um encontro verdadeiro com esse Cristo ressurreto, ele não abre mão da sua fé por nada. Aquele que encontrou Jesus de verdade, pode vir as lutas, pode vir provações, pode acontecer o que acontecer, ele não larga Jesus, porque encontrou o Cristo ressurreto. Não é por nada que este crente vai deixar Jesus. Ele não vai deixar Jesus por causa do irmão do lado, não vai deixar Jesus por causa do pastor, não vai deixar de Jesus por falta de dinheiro, não vai deixar de Jesus por medo da morte, por causa da doença, por causa do problema. Se a gente de fato encontrar-se com Cristo ressurreto, nada vai nos separar deste amor. Por fim, nós podemos concluir que a morte e a ressurreição de Jesus é uma semente que foi plantada para dar a vida. Jesus disse: se o grão de trigo não morrer, ele não pode frutificar. E agora ele, frutificando na sua ressurreição, ele se torna o mediador de um novo testamento, de uma nova aliança, para nos dar a herança da vida eterna, conforme Hebreus capítulo 9, versículos 15 ao 17. E agora, através desta promessa, através desta aliança, através deste novo testamento, aqueles que morreram com ele ressuscitarão nele. É isso que Paulo nos fala na primeira epístola Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao 18. E aqueles que estiverem vivos por ocasião da morte de Cristo serão arrebatados. Ambos se encontrarão com Cristo nos ares. Cristo virá receber a sua igreja, tantos que morreram quantos que foram arrebatados, para estar com ele para todo o sempre. Fiquem em pé em nome de Jesus Cristo. Nada vai nos separar deste amor tão grande. Aqueles que viveram com Cristo, ainda que morram, mas vão ressuscitar com Cristo. Esta é a esperança viva. A gente pode não ressuscitar como Lázaro ressuscitou. A gente pode não ressuscitar como Dorcas ressuscitou. A gente pode não ressuscitar como Eutico ressuscitou. Mas uma coisa eu sei: todos nós que cremos seremos ressuscitados, tal como Cristo foi ressuscitado. Se nós estivermos vivos por ocasião da volta de Cristo, nós subiremos juntos ao encontrar com ele nos ares, e estaremos eternamente com ele. A morte de Cristo nos traz o perdão dos pecados, e a ressurreição traz a prova de todas as verdades que ele nos ensinou. Nesta noite eu quero fazer uma pergunta antes de nós terminarmos. Se há alguém que você ainda não recebeu Cristo como Salvador da sua alma, e hoje você vai entregar-se para Cristo, a este amor tão maravilhoso, este amor tão glorioso, demonstrado e provado por Cristo. Se alguém, eu convido você a levantar as mãos e dar um passo aqui à frente. Se alguém que você está afastado do Evangelho, afastado do amor de Deus, eu quero convidar você a reconciliar com Cristo aqui hoje, levantando as suas mãos e vindo à frente, para que nós possamos orar pela sua vida. Cristo hoje te chama, Cristo hoje te convida a viver o amor dele sobre o teu coração, o amor que foi revelado na cruz, e o amor que foi provado na ressurreição. Se há alguém, o convite está aberto.
Levante suas mãos juntamente comigo, toda a igreja.